Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. É o texto da palavra de Deus que nós vamos ler para a nossa reflexão de hoje. 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler a partir do verso 1. O tema da nossa reflexão, o tema da nossa mensagem é o livramento que precisamos. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. O livramento que precisamos. 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. Podemos ler? Amém? Uma leitura um pouquinho longa. Eu quero ler todo esse texto até o verso 23. Mas vamos lá, vamos ler. Não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre Senaqueribe tentando dominar Judá, tentando invadir Jerusalém. E quando Senaqueribe tentou invadir Judá, tentou entrar em Jerusalém, houve uma necessidade de um livramento do Senhor. O povo que estava naquela cidade, tanto os súditos como o rei, todos precisaram de um grande livramento. De um grande livramento. E eu creio que hoje, muitos de nós, ou a nossa nação, o nosso povo, necessita de um grande livramento. Vamos ler o texto da palavra de Deus, os irmãos vão entender aquilo que eu estou querendo transmitir nesta noite para vocês. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, a palavra de Deus, ela inicia dizendo que Ezequias, ele trabalhou e ele serviu a Deus e ele fez o seu trabalho, e não somente o seu trabalho, mas também o serviço do Senhor com fidelidade. Então, o texto está dizendo o seguinte, olha, Ezequias era um homem fiel a Deus, era um homem que estava agindo com fidelidade, e mesmo depois de tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda esta água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torre sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria
e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerdes cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele o está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras. Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los desta maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e a seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos da terra não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra que não possam obrar das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Amém? Palavra de Deus, palavra do nosso Deus para nós, palavra do nosso Deus para a sua igreja, a igreja dele presente aqui e a igreja que está lá do outro lado, assistindo em casa pela live. Palavra de Deus
temos e pela oportunidade que temos de ministrar a sua santa palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te amamos, Deus. Amamos ao Senhor pela sua grandeza. Amamos ao Senhor pela sua misericórdia. Amamos ao Senhor pela sua bondade. Amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos tirou das trevas e trouxe-nos para a sua maravilhosa luz. Outrora nós não éramos nada e agora somos povo seu. Outrora nós estávamos perdidos e agora somos ovelhas do seu pastoreio. Deus, muito obrigado. Nós exaltamos o teu nome e pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Pedimos a tua bênção sobre nossa nação. Livra a nossa nação. Pai, aquilo que temos escutado, que temos ouvido, é que vem um tempo de caos, é que vem um tempo de dificuldade, de desemprego, de pobreza, de miséria, de pessoas, crianças, homens e mulheres passando fome, passando necessidade por causa da impiedade dos homens. Deus tem misericórdia da nossa nação. Deus tem misericórdia do nosso povo. Deus tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Oh, Deus amado, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra em cada coração. Aviva a tua obra em cada lar, em cada casa. Senhor, que o nosso povo venha te temer. Que o nosso povo venha te amar acima de qualquer coisa. Que o nosso povo venha colocar a esperança no Senhor. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus erros. E me ajuda, Senhor, a andar em retidão na tua presença. Preciso de ti, Senhor, nesta hora. Hora de comunicação da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Tira tudo aquilo da nossa vida que atrapalha a nossa comunhão contigo. E nos ajuda, Senhor, a andar em retidão na tua presença. Eu te louvo e te exalto. Em o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos que ainda estão de pé podem sentar. Eu fiz questão de fazer essa leitura com o objetivo de trazer à memória dos irmãos e da igreja e daqueles que estão nos assistindo do grande livramento que o Senhor deu a Israel num período da história em que o povo estava sendo ameaçado pelo poderoso império assírio. Aquele império havia dominado todo o mundo antigo da época. Eu não tenho condições de mostrar aqui um mapa para vocês, mas se eu pudesse mostrar um mapa para vocês do Império Assírio, dos domínios do Império Assírio, vocês iriam ver que o Império Assírio dominou todo o mundo antigo conhecido na época. O Império Assírio conseguiu desbaratar todos os exércitos daquela época, dos impérios, das outras nações que existiam. Era um exército poderosíssimo. Era um exército com experiência militar, com experiência de guerra. E em todos os lugares que eles chegavam, e todas as nações que eles enfrentavam, eles venciam. E as nações tinham seus deuses. E quando o exército assírio chegava, eles invocavam os seus deuses para que os seus deuses pudessem os livrar. Só que os deuses dessas nações eram deuses feitos por mãos humanas, então não podia livrar ninguém. E essas nações acabaram sucumbindo em meio ao poderio daquele exército, do exército de Senaqueribe. E agora Senaqueribe vai em direção a Judá, vai em direção ao Reino do Sul, para dominar Judá, para entrar em Jerusalém. E quando chega àquela região, ele faz um cerco, e neste cerco não podia entrar ninguém e nem sair ninguém. Ou seja, ninguém poderia escapar do cerco de Senaqueribe. As pessoas que estavam ali dentro daquela cidade, ou elas se rendiam, ou elas iriam morrer.
destruiria toda a nação e mataria todos os homens de guerra, mataria todos os jovens para poder implantar sua política e a sua ideologia de mundo. Não tinha escapatória, não tinha como fugir. Ou se rendia, ou se entregava, ou morria. Mas como que o povo de Deus vai se render? Como que o povo de Deus vai se entregar? O povo de Deus não se rende. O povo de Deus não se entrega. Porque maior é o nosso Rei. Porque maior é o nosso Senhor. Ele sim tem o domínio de todas as coisas. Ele sim tem o controle de todas as coisas. Ele tem poder de dar a vida. Ele tem poder de tirar a vida. Ele tem poder de restaurar a vida. Ele tem poder de fazer com que o homem erga-se da morte. Como que esse reino irá se render? Como que o povo de Deus irá se entregar? Não podemos. Não podemos nos entregar. Mas como que nós vamos fazer? Nós não temos o mesmo poderio, porque Jerusalém e Judá não tinham o mesmo poderio de Senaqueribe. Não tinha os mesmos armamentos do Império Assírio. Não tinham a mesma força. Eu acredito que não tinham nem o mesmo ânimo, porque Senaqueribe sitia a cidade, faz ameaça e faz com que o coração do povo derreta, dizendo: olha, as outras nações, os outros reis, os outros povos, os outros deuses não conseguiram me deter. Vocês acham que vocês vão conseguir? E ele derrete o coração do povo. Mas, meus amados irmãos, Ezequias era servo de Deus. Ezequias conhecia o Deus a quem ele servia. Ezequias, neste momento, tinha intimidade com Deus. Ezequias, neste momento, era fiel ao Senhor. E aí Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, clama ao Senhor e diz: Senhor, tende misericórdia. Senhor, nós não temos a mesma força, nós não temos o mesmo poder, nós não temos o mesmo exército e nem a quantidade de soldados, mas nós temos a Ti, único e verdadeiro Deus, único e verdadeiro Deus. E hoje não é diferente, irmãos. A igreja de Jesus, nós que aqui estamos, nós temos o único e verdadeiro Deus. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e disse para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês que estão aí, me aguardem porque eu vou voltar. Me aguardem porque eu vou voltar. E nós servimos a esse Deus. Mas, irmãos, existem momentos da vida que as ameaças vêm tão fortes, mas tão fortes, que a gente, de alguma forma, fica com o coração esmorecido. A gente fica com o coração esmorecido. Às vezes a ameaça é tão forte, o temor é tão grande, e o grito do inimigo é tão intenso que a gente chega a estremecer nas nossas bases. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus continua o mesmo. Todos nós passamos por situações adversas, por momentos de crise, por momentos de aflição. E quando essas coisas acontecem, somente um livramento de Deus, não é verdade? Somente um livramento de Deus. Algumas tristezas, algumas das dores que sentimos e enfrentamos, somente com um grande livramento do Senhor para sair. Somente com um grande livramento do
a história de gente que passou por lutas, por apertos, por aflições, mas venceram, porque sabiam em quem estavam crendo. E assim como os servos de Deus do passado receberam livramento, nós podemos receber também o livramento de Deus. Assim como os servos de Deus e os homens do passado receberam livramento, a igreja do Senhor pode ser e pode alcançar um grande livramento do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, podemos alcançar um grande e extraordinário milagre de Deus na nossa vida. Precisamos de livramento. Precisamos de livramento de morte. Eu estava conversando com um pastor agora há pouco, ele me ligou. Ele me ligou e ele disse para mim: rapaz, eu estou triste, porque perdi um amigo. E daqui a pouco eu perdi o amigo fulano, perdi o amigo ciclano. Uns 4 amigos ele perdeu. Ou seja, nós estamos precisando de um livramento de morte. Nós estamos precisando de um livramento de desemprego. Porque já se tem notícia de que o número de desempregados, que era de 13 milhões, já está em 26 milhões. Já está em 26 milhões. Precisamos de um livramento de desemprego. Precisamos de um livramento das pragas. Precisamos de um livramento de derrotas, livramento de ameaças. Porque nós estamos constantemente sendo ameaçados. Assim como o Senhor livrou Ezequias e o povo de Deus de Senaqueribe, nós precisamos de um grande livramento nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora existe um livramento muito maior do que todas essas coisas que eu citei aqui. Essas coisas nos amedrontam, essas coisas tiram a nossa paz, essas coisas trazem dores, sofrimentos e angústias, mas nós precisamos de um livramento muito maior do que esse. E aí a pergunta que fica é: pastor, então qual é o livramento que nós precisamos? Que tipo de livramento nós precisamos? Eu quero dizer para você que o livramento que precisamos, ele virá se nós clamarmos a Deus. O livramento que nós precisamos desse livramento de morte, livramento de desemprego, livramento de ameaça, livramento de praga, livramento dessas coisas, nós precisamos, queremos, mas existe um livramento maior que nós precisamos, e esse livramento maior que precisamos só virá se nós clamarmos ao nosso Deus. Diz a palavra de Deus no Salmo 34, no versículo 17: os justos clamam ao Senhor e ouve e os livra de todas as suas tribulações. Os livra de todas as suas tribulações. O justo clama ao Senhor e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmo 34, versículo 17. E nós acabamos de ler que Senaqueribe, junto com Isaías, clamou ao Senhor diante da ameaça. Então, se nós clamarmos a Deus, Deus enviará o livramento que precisamos, não o que queremos, mas o que precisamos. Se nós clamarmos a Deus, Deus vai nos ouvir, porque Deus ouve as nossas orações. Ele se inclina para ouvir aqueles que o servem com fidelidade. Se nós clamarmos, se você clamar, se você dobrar o seu joelho e suplicar a Deus, Deus vai ouvir a sua oração, vai ouvir o seu clamor e vai enviar para você, na sua casa, no seu lar, aqui na igreja, o livramento que você precisa. Não o livramento que você quer,
Segunda Crônicas 7,14, diz que se nós dobrarmos o joelho, nos humilharmos, nos prostrarmos diante do Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir, Ele vai estar atento à nossa oração. Deus ouve quando clamamos, o livramento virá, se nós clamarmos ao nosso Deus. Salmo 32, versículo 6 a 7 diz assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a Ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Salmo 32, versículo de 6 a 7. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós suplicarmos a Deus, Deus enviará o livramento que precisamos. Deus está presente, Ele está presente aqui, Ele está presente aí com você, Ele está presente na nossa casa, e Ele ouve as nossas petições e o nosso clamor. Conte para Deus os seus problemas. Tem uma canção que diz isso. Conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua dor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Clame ao Senhor, fale das opressões que você está enfrentando. Se você está sendo oprimido, se você está sendo perseguido, clame ao Senhor, conte para Deus, fale das suas aflições, e esses livramentos virão quando você clamar, quando você pedir. Clame ao Senhor. Uma outra coisa que eu quero destacar, uma outra ideia que eu quero destacar é o seguinte: o livramento que precisamos virá se nós clamarmos a Deus. E se nós clamarmos a Deus, o livramento virá de quem? Dele. Se nós clamarmos a Deus, Deus irá nos livrar. Se nós clamarmos a Deus, o livramento virá de quem? Dele. Não vai vir das Nações Unidas. Tu pensa que o livramento vai vir da ONU? Está pensando que vai? Vai não. Tu está pensando que o livramento vai vir da Organização Mundial da Saúde? Vai vir nada. Não vem mesmo. Não vem mesmo. Você está pensando que o livramento vem de principados e potestades? E quando eu falo de principados e potestades, não estou falando só de demônio, não. Principados e potestades são governos, são poderes. Os poderes que governam esse mundo. As potestades que governam esse mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tu acha que o livramento vem dessas forças, desses principados, desses poderes, dos poderes desse tempo? Não. Senaqueribe não pediu ajuda de ninguém. Senaqueribe não pediu ajuda de nenhuma outra nação. Senaqueribe não pediu ajuda de nenhum outro povo, porque ele era poderoso. Ele era poderoso em si mesmo. Só que ele esqueceu que quem estava do outro lado, não era Ezequias, não era Ezequias, não era a nação de Israel. Quem estava do outro lado era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus que estava do outro lado. Deus livrou Ezequias e toda a nação. Diz o texto que aconteceu um milagre. Deus enviou um anjo, e esse anjo, não sei se você acredita nisso, de repente você não acredita nisso. Para acreditar nisso tem que ter fé. Para acreditar nisso tem que ter fé. Acreditar que os caras estavam lá deitados, dormindo de noite, esperando o dia amanhecer para ir para a guerra. Aí vem um anjo do Senhor e detona todo mundo. E detona todo mundo. E acaba com todo mundo. Com os soldados, com os príncipes, acaba com todo mundo, sai todo mundo correndo, todo mundo apavorado. Porque o anjo do Senhor
todo aquele exército. Você não acredita que Deus pode mandar um anjo e acabar com tudo isso aí? Que Deus pode, apenas com uma palavra, acabar com tudo isso aqui? Eu creio. E eu vou continuar crendo. Eu estava conversando com o Robson outro dia. E parece que a fé de cada um é de acordo com a experiência que a gente teve com Deus, né? De acordo com a experiência que a gente teve com Deus. E eu estava dizendo para o Robson, se não fosse o Senhor, eu ia ser um homem aleijado. Se não fosse o Senhor, eu ia ser um aleijado. Se não fosse o Senhor e a minha mãe, Deus usou a minha mãe, né? Eu acho que eu nem estaria aqui. Porque eu não ia conseguir andar normalmente. Eu ia ter que andar passando um pé em cima do outro. Aí o Senhor entra na minha vida através da minha mãe, através da minha avó, e faz um milagre, transforma a minha vida. E eu deixo de ser uma pessoa aleijada para ser uma pessoa sã. Meu irmão, nunca vou deixar de confiar nesse Deus. Nunca vou deixar de confiar nesse Deus. Mais do que qualquer poder, mais do que qualquer ciência, mais do que qualquer sabedoria. E aí nós conversávamos sobre aquela mulher que veio e jogou um vaso de óleo em cima de Jesus. Quando Jesus estava na casa de Simão, secou ali com os cabelos, né? E aí Simão falou, ele não sabe nem quem está tocando nele. E aí ele disse para Simão, Simão, cheguei aqui na tua casa, tu não lavou meu pé, tu não me saudou com o ósculo santo, tu não me beijou, mas essa aqui não para de me beijar aqui, não para de... Tu sabe a quantidade de pecado que foi perdoado? Então, pelo fato daquela mulher ter tido os seus pecados perdoados, ela estava ali amando Jesus sobre todas as outras coisas. E é por isso que eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu amo a Jesus acima de todas as outras coisas. Eu não me importa se eu perder a minha vida. Não me importa se eu perder a minha vida. Porque eu vou perder a minha vida pregando a palavra do Senhor, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas. Porque Jesus cuidou de mim. Jesus cuidou de mim. Assim como o Senhor cuidou de Senaqueribe e desbaratou com um anjo todo aquele exército. Acabou com aquele exército. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora eu quero dizer para você uma coisa, deixar bem claro para você. Deus é soberano e tem hora que Ele livra e tem hora que Ele não livra, tá? Não quero que você acredite que você vai ser livre de tudo, porque não vai. Porque tem hora que Deus livra, né? Tem hora que Deus não livra. Tem hora que Deus cura e tem hora que Deus não cura. Aí o cara pergunta, explica isso, pastor. Não tem explicação. A minha tentativa de explicar isso é dizer assim, olha, o Senhor é soberano, Ele é Senhor, e Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para o outro. Então, fique ciente disso, o Senhor não nos livrará do sofrimento aqui. O Senhor, pastor, que é isso? O Senhor, vou repetir, eu estou pregando o livramento que precisamos. O livramento que precisamos. E existem situações e sofrimentos aqui no nosso presente que Deus não vai nos livrar. Não vai nos livrar. Mas que Ele livra, Ele livra. Parece um paradoxo, né? Mas é assim mesmo que o nosso Deus age. Ele é poderoso para realizar o inimaginável, né? Porque tem um controle de todas as coisas. Como não livrou os amigos de Daniel da fornalha? Ele livrou os amigos de Daniel da fornalha? Livrou? Não, eles foram parar na fornalha, mas lá dentro da fornalha o Senhor esteve com eles. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Eles articularam lá e conseguiram jogar Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos
Deus estava com Daniel lá na cova dos leões. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão. Eles foram presos, amarrados, mas Deus estava com ele lá nas cadeias, que as cadeias sacudiram e as trancas se partiram e as correntes rebentaram, e eles continuaram lá dentro cantando louvores ao Senhor. Deus não os livrou, mas Deus estava com eles lá. Então existem momentos da nossa vida que Deus não nos livra, mas Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Ele não livrou os apóstolos da morte. Tem um monte de gente aí querendo ser apóstolo, né? Tem um monte de gente querendo ser apóstolo. Tem apóstolo para tudo quanto é gosto agora. O Brasil, acho que é o país que tem mais apóstolos. Tem mais apóstolos que Jesus, o Brasil. O Brasil tem mais apóstolos que Jesus. Só que os apóstolos de Jesus, foram perseguidos e mortos. O Senhor não os livrou. Mas em nenhum momento o Senhor os abandonou, porque eles morreram glorificando a Deus, felizes, porque estavam sofrendo e padecendo as mesmas aflições que o seu mestre padeceu e sofreu. Como não livrou a igreja primitiva das mãos dos impiedosos governantes romanos. Quantos crentes morreram? Agora, o Senhor sabe de que Ele vai nos livrar? Sabe qual é o livramento que precisamos de Deus? O livramento que precisamos de Deus, que a nossa nação precisa de Deus, que os nossos governantes precisam receber de Deus, que os nossos amigos, nossos vizinhos precisam de Deus, é o livramento da condenação eterna. Esse é o livramento que nós precisamos. Os outros nós carecemos. Os outros livramentos que nós desejamos. Mas o maior livramento que nós precisamos receber de Deus, que o homem precisa receber de Deus, é o livramento da condenação eterna. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Salmo 68, versículo 20. E quando eu falo de morte, eu estou falando da morte eterna, daquela que nós deveríamos receber pela paga dos nossos pecados. A morte eterna. Jesus pagou o preço das nossas transgressões. Nós merecíamos a condenação da morte, mas nós recebemos a vida. Jesus nos livrou do império das trevas. Aquilo que era impossível aos homens, o nosso Deus realizou, que foi a nossa salvação, e nos livrou da condenação da morte. Pagou o preço dos nossos pecados. E é esse o maior livramento que nós precisamos. Esse é o maior livramento que a nossa nação precisa, que o nosso país precisa. Esse é o livramento que nós devemos desejar para todos os nossos. E o livramento virá daquele que está conosco na tempestade. O livramento virá daquele que está conosco na tempestade. O Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que temem e os livra. Ou seja, o nosso Deus está conosco. A palavra de Ezequias para o povo foi o seguinte, lá no versículo 7 do capítulo 32 de 2 Crônicas: sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Foi a palavra de Ezequias para o povo quando Senaqueribe fez todas aquelas ameaças. Sejam fortes e corajosos. Jesus tem poder e autoridade para acalmar a tempestade. Até constatou, no final constatou, até o vento e o mar lhe obedecem. Até o vento e o mar lhe obedecem.
e nem mesmo a morte pôde o deter. Deus não dorme, não cochila, Ele está sempre alerta. Se você crê que Jesus é o seu Salvador, você não precisará ter medo, porque Deus está contigo e continuará contigo enquanto nós aqui estivermos. Enquanto nós aqui estivermos. Ele sabe o quanto nós precisamos de um livramento. Ele sabe o quanto nós precisamos de um livramento. E Ele não nos abandona. Não nos abandona na dificuldade. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Salmo 34, verso 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Vou repetir para você, hein? Pega aí, segura aí. Lembrei daquela historinha que a irmã chegou, lançou o pastor estava pregando, a irmã chegou correndo e pá! Foi, que é isso, irmã? Não, o diabo lançou uma seta de lá, pastor, eu vim correndo e peguei. Não tem essa história? Já ouviu essa história? Mas essa aí não é seta do maligno, não. Essa aí não é seta do maligno, não. É seta de bênção. Então segura essa aí, ó. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. O livramento virá, porque Deus não falha. O livramento virá, porque Deus não falha. O livramento vai chegar, porque Deus não falha. Deus é fiel e nunca falha. Quantas vezes Deus já lhe livrou? Quantas vezes Deus já lhe livrou? Rapaz, eu lembro quando eu ia para o seminário Betel, ali no Rocha, e a gente saía aqui de Caxias, ou às vezes eu saía de Vigário Geral, pegava o trem, saltava em Triagem, e para poder andar mais rápido, a gente não fazia baldeação em Santo Cristóvão, a gente descia ali em Triagem e andava ali pelo caminho a pé, e ia até lá uma passagem de nível que passava por baixo da terra, e a gente passava por ali, para poder chegar lá no seminário Betel, estudar, fazer teologia. E quando a gente passava por ali, a gente ouviu várias histórias de pessoas que foram assaltadas, que foram roubadas, algumas que foram mortas, algumas que foram machucadas naquele lugar. E durante 2 anos eu passei por aquele buraco, por aquela passagem, indo para o seminário, e nenhum mal veio sobre nós. Nenhum mal veio sobre nós. O Senhor de todos os males nos livrou. A gente pegava o trem lá em Triagem, o último trem para vir para casa, para chegar em casa. E chegava em casa e Deus nos livrou. Deus nos guardou. Quantos livramentos? Quantos livramentos? Nós fomos a Cabo Frio e deixamos o nosso carro na beira da praia, fomos tomar banho de praia, eu, as crianças e a Sheila. E quando nós voltamos, alguém enfiou uma bucha no cano de descarga. Pegaram uma bucha e enfiaram no cano de descarga para o carro fazer o quê? Enguiçar. O carro enguiçar e a gente parar e assaltar, e, né? Ou chegar e eu vou consertar para você e extorquir a gente, roubar a gente. Meu irmão, o carro foi com aquela bucha até em casa. Quando a gente chegou na casa que a gente estava, o que é isso aqui? Quando eu fui puxar aquela bucha, né? Aquela bucha ali. Deus livrou. Quantos livramentos? Quantos livramentos? Deus tem nos dado muitos livramentos. A Bíblia mostra vários servos que receberam o livramento de Deus. Nós temos testemunho de vários livramentos que Deus deu. Que isso sirva de esperança e de força para você continuar. Que essa inspiração nossa possa servir de força para você continuar. Para que você não venha desistir. Para que você não venha parar. Mas sim clamar. Porque se você clamar, o livramento que você precisa virá da parte do nosso Deus. Amém?